Bom dia, sejam bem-vindos. Que saudade de todo mundo, né? Vou esperar o restante da turma entrar. Bom dia, bacana. Bom dia. Olha só, alunos egressos do curso, que bacana. Saudade de uma sala de aula, né, gente? Olá, olá. Pessoal, enquanto o pessoal vai entrando aí na live, eu quero primeiro agradecer, né, a presença de vocês aqui. A gente sabe que tá um tempo muito difícil e tá todo mundo muito desligado de algumas atividades e a gente às vezes tem que focar, né, nos nossos estudos. Então, essa é uma tentativa nossa de fazer com que vocês tenham algum conteúdo da universidade enquanto a gente não tem aula, né? E para quem não é do curso de turismo, da UEPG, lembrando que essa é uma atividade de extensão, né? É uma atividade complementar. E quem quiser certificado, né, que receber essa carga horária dessa atividade, é só fazer a inscrição lá na bio do perfil, que aí fica registrado o CPF de vocês e mais para frente, né, mais para o final do ano, sai os certificados das nossas atividades de extensão e a gente avisa vocês, tá bom? Saudade, certeza. A gente vai conversar sobre consumo turístico, né? Os alunos que têm aula comigo sabem que esse é um assunto que eu gosto bastante de discutir, porque, na verdade, quando a gente está falando de turismo, a gente está falando de consumo. Não, é impossível a gente imaginar qualquer atividade turística desassociada da atividade de consumo, né? Então, quando a gente está falando de fazer turismo em áreas naturais, a gente está fazendo o consumo daquele espaço natural, né? Então, o consumo é algo que faz parte intrinsecamente da atividade do turismo. E, curiosamente, a gente estuda muito pouco a questão da compra no turismo, né? Talvez a gente tenda a encontrar mais motivação para outros assuntos e que não foque na questão da compra. E se a gente for pesquisar com os turistas, perguntar para eles se eles gostam de fazer compra, curiosamente a grande maioria vai dizer que não. Eu fiz essa pesquisa e eu pude comprovar com os nossos turistas em Curitiba que a grande maioria dos turistas diz que não compra. Talvez haja um glamour em torno de outros discursos dentro do turismo que faça com que o turista não queira associar a sua participação num destino com compras. Mas a verdade é que o turista compra e ele compra bastante. Então, o que a gente vai trazer hoje? Um estudo aplicado de um autor chamado Yüksel. É um autor israelense. Ele traz um conceito muito interessante que pode ajudar tanto os alunos a entender a dinâmica do turismo, como planejadores que queiram desenvolver algum atrativo interessante na cidade, tá? Vocês podem mandar perguntas aí naquela caixinha ali embaixo, que a Paulina, que é a nossa monitora da atividade, depois vai passar pra gente no final e eu posso responder, tá bom? Bom, eu fiz um roteirinho aqui do lado. Então, gente, fazer compra faz parte da experiência de qualquer viagem. O que a gente pode perceber é que, na grande maioria dos destinos turísticos do mundo, os atrativos turísticos que são ofertados têm uma lojinha sempre associada, né? Isso é uma comprovação de que fazer compras faz parte daquela experiência. Quando eu fiz a minha pesquisa do doutorado, eu pude ver que muitas vezes os turistas entram primeiro na loja para depois visitar o atrativo. É algo bem interessante mesmo. E quando a loja estava fechada, os turistas manifestavam uma certa decepção. As pessoas gostam de entrar nas lojas, né? Então, às vezes é visto, a gente vê às vezes alguns discursos de loja para turistas como uma forma de exploração, quando na verdade o turista ele se sente muito acolhido quando tem uma loja, porque ele sabe que aquela loja foi feita para ele, né? As lojas de souvenirs principalmente. E aí a loja tem uma certa atmosfera que é muito convidativa para os turistas, né? Tá. Então, uma coisa que é muito importante falar antes de começar essa discussão é que os turistas se preparam para as compras, tá? A gente pôde ver na nossa pesquisa que existe dois tipos de consumo na perspectiva do turista.
É o consumo racional e o emocional. A compra racional é que, de certa forma, todo turista, mesmo que não se planeje, não tenha esse plano de gastar dinheiro com compra, mas ele tem algumas obrigações com compra. Nem que seja para comprar aquele chaveirinho, para comprar aquele imã de geladeira. Por quê? Porque nem sempre a gente viaja livre de qualquer obrigação. Normalmente a gente tem que retribuir um presente para o chefe que liberou para a viagem, um vizinho que está cuidando do cachorro. Então a gente sai em mente comprar algumas coisinhas para retribuir para algumas pessoas. São compras racionais. Os turistas chegam no destino, já querem comprar o que tem que comprar, resolver isso daí, colocar na mala e acabou. E as compras emocionais, os turistas normalmente fazem compras para si quando tem um valor muito importante que ele encontra numa loja. E aí sim, esses produtos são produtos caros ou são produtos extravagantes, e aí não importa que produto seja, esses turistas vão comprar, tá bom? Então, tendo isso claro, a gente foi buscar um conceito desse autor, Yüksel, que eu falei no comecinho, que ele traz um conceito de habitat de compras turísticas, traduzindo para o português, né, a sigla HCT. O que seria um habitat de compras turísticas? Quem tem mais experiência em viagem sabe que alguns destinos, alguns não, a maioria dos destinos turísticos possuem um espaço que é para onde todos os turistas vão. São praças, são feiras livres, são lugares onde concentra um grande número de turistas e pessoas da comunidade. E esse lugar tem uma característica muito específica que o Yüksel chama de habitat de compras turísticas. Então, normalmente são ambientes não estruturados. O que é isso? Não são shopping centers feitos para isso. Ele vai se organizando, cria-se uma loja aqui, um bar aqui, um restaurante, aí vem uma barraquinha. Ele não é estruturado, ele vai se formando de acordo com a demanda. E ele é muito diversificado, ele tem diversos tipos de produtos, né? Normalmente produtos locais. Ele tem uma atmosfera muito acolhedora. Então, normalmente tem pessoas da própria comunidade vendendo, chamando o turista, músicos, artistas de rua, tem uma decoração charmosa, né? E ele tem um traço de autenticidade muito forte, né? Então, é algo que toda cidade no fim vai ter, porque são aquelas pracinhas, são aquelas feirinhas de artesanato, só que não é simplesmente isso. E aí a gente vai discutir o que tem que ter nesses atrativos. Só por curiosidade, o nosso aluno Brian e a nossa aluna Rebeca, eles estão estudando esse assunto aqui em Ponta Grossa. Então a gente no final do ano vai ter também resultados aí para ver se Ponta Grossa tem uma HCT ou tem vocação para ter uma HCT. Então o que o Yüksel ele traz? Primeiro, quesitos ligados ao ambiente. O que é isso? Esse lugar, esse habitat de compras turísticas, ele tem que ter patrimônio histórico, ele tem que ter uma fachada interessante, ele tem que ter um aspecto cultural muito forte para que aquele ambiente seja atrativo, né? Então tem que ter traço de vida urbana, tem que ter movimento, tem que ter edificações interessantes. Aí ele tem que ter mix de varejo, que são as ofertas comerciais, restaurantes, bares, lojas diversas. Os turistas gostam muito de comprar coisas que nem sempre são ofertadas como loja de souvenirs. Então, são aquelas lojinhas que as pessoas entram e vão vasculhar produtos e comprar, garimpar. Então, esse tipo de produto de comércio interessa muito para o turista. E também as lojinhas de souvenirs, né? E aí, a questão do comportamento de compra. O que é interessante nesse ambiente? Possibilidade de conversar com as pessoas da comunidade. Turistas se sentem muito acolhidos em comércio, né? Porque a gente discute por que turista gosta tanto de loja. Nem sempre é para comprar, mas ele gosta de entrar em loja porque os vendedores estão ali à disposição, conversam, prestam informações. Às vezes é uma forma de praticar o idioma local, né? E também você tem a possibilidade de barganhar algum produto, manusear produtos, conhecer, ter contato de fato, que muitas vezes numa atmosfera de shopping, isso não é tão possível. É uma sensação mais experiencial com a cidade mesmo, né? E tudo isso, assim, sem pressão
É um local onde os turistas vão para passar o tempo. E normalmente são aqueles lugares onde o turista chega no destino e as pessoas falam: você tem que ir lá. São destinos meio que obrigatórios, né? E esses destinos, então, eles são uma opção muito importante de lazer. A comunidade local, ela acaba usufruindo desse atrativo. Então, são locais que, se a gente pensar, normalmente num destino, os atrativos são usufruídos por turistas e muitas vezes a comunidade local deixa. Né? Aqui na cidade de Ponta Grossa a gente vai acabar vendo um pouco isso, né? Atrativos turísticos que vão sendo apropriados pelo turista e a comunidade vai procurando locais alternativos para não haver essa mistura. E acontece muito isso. Mas nesses habitats de compras turísticas, não. São locais em que a comunidade e turistas frequentam juntos, tá? Então, um exemplo que eu vou trazer para vocês é o Largo da Ordem, em Curitiba. Lá no Largo da Ordem, você vai ver muita pessoa, muita gente da cidade, as pessoas vão lá para comprar, para comer, para visitar, e você vai ver muitos turistas misturados. É essa atmosfera que o habitat de compras turísticas traz para o destino, né? E qual que é a importância? Além de oferecer um atrativo muito significativo, ele gera divisas para a cidade, né? Quando a gente fala de consumo, às vezes quando a gente fala de turismo, né, a gente fala muito de geração de divisas, empregos e tal, mas se a gente for pensar bem, na maioria das vezes é pelo consumo de produtos nesses espaços, feirinhas e tudo que gera divisas para a cidade, né? Aonde que vão estar aquelas pessoas da comunidade tendo benefícios com o turismo? Normalmente são nesses espaços, né? Então, assim, lembrando alguns benefícios do HCT, gerar divisas para a cidade, uma opção de lazer para a própria comunidade, se torna um atrativo obrigatório para o turista, um local onde o turista vai passar muitas horas, oportunidade para fazer apresentações culturais, vender produtos locais, gastronomia. Uhum. Eu tô vendo ali a Capela Santa Bárbara, comer torta no Santa Café, né? Os turistas acabam ficando vinculados com essa ideia de comer uma coisa local, conhecer um produto local, e é naquele lugar que ele sabe que vai encontrar isso daí, tá bom? Isso gera uma coisa mais afetiva do turista com a cidade e do turista com a própria comunidade. É muito importante ter esse espaço. É um local onde os turistas não têm pressa, eles vão para conversar, para passar o tempo, né? E como eu já disse, é um local que se torna obrigatório. Às vezes a gente pensa muito na questão da preservação dos centros históricos e esquece do aspecto do entretenimento, né? Aquilo ele tem que ter vida, né? Então, essa ideia do HCT é muito importante para isso, né? Uhum. Então, eu vou trazer para vocês alguns elementos né? Porque como que a gente vai dizer se aquele lugar pode ser considerado um HCT, né? Dentro do conceito do Yuxel. Então, primeiro, diversos tipos de varejo, de uma forma inconsistente, pouco estruturada, né? Então, são aqueles aglomerados de comércios muito variados, que tem coisas muito peculiares, muito interessantes, muito curiosas, né? Que atraem as pessoas. Então, são lugares também que possuem cores, fachadas históricas, ou não históricas, mas que sejam coloridas, que tenham tenha natureza, tenha muitas árvores, tenha jardins, né? Algo que ofereça cor, vida para as pessoas, né? Cheiros, barulhos. Em suma, lugares onde os turistas têm vontade de tirar foto, aonde as pessoas param para ver, né? Tem que ter beleza estética nesse ambiente, né? Mas normalmente, como volto a dizer, de uma forma desorganizada, não é uma paisagem de um parque temático. É algo espontâneo, natural da cidade, né? Barulhos, músicas, vozes, barulho de gente falando alto, risadas, pessoas sentadas à mesa, experimentando comidas, né? Negócios locais, muita gente vendendo produtos, atmosfera hospitaleira, né? Pessoas convidando, oi Ali, pessoas convidando os turistas para conhecer os produtos, para degustar, venha provar, venha conhecer esse produto, né? Então, quem viaja bastante, que vai para esses lugares, sabe bem o que eu estou falando, né?
é diferente daquela formalidade que a gente vê em determinados atrativos turísticos. Esse local não, esse lugar é totalmente espontâneo, né? Cultura local autêntica, venda de produtos com características muito genuínas, locais, né? E aí você vai ver assim o mix de varejo que eu comentei anteriormente, as boutiques, os restaurantes, lojas de presentes, souvenirs, esses lugares com fachadas diferentes, que contêm informações. Normalmente nessas lojas tem pessoas preparadas para contar, às vezes, a história de um produto. E normalmente a gente, na nossa cidade, a gente não percebe que às vezes a gente tem produtos que são muito peculiares para os turistas e a gente não dá valor, né? Como a feira de tecidos e especiarias em Dubai, exatamente. Lugares onde você vai e passa assim a tarde inteira. Você não vai comprar tanta coisa, né? A gente não tem nem como carregar tantos produtos. Hoje em dia, então, com essa questão da redução do peso das malas, é um problemão pra gente, né, que trabalha com souvenir. Mas que são lugares onde as pessoas vão querer passar horas ali, interagindo, vendo o movimento. Normalmente são lugares onde as pessoas veem os produtores fazendo, né, tecendo, produzindo ali na frente de todo mundo. Ó, o pessoal falando de Dubai. Teve uma turma no curso de turismo que era louca por Dubai. Eu acho que são bem esses alunos que estão aí comentando. São produtos que são produzidos na frente do turista, né? Então, às vezes você vai comprar uma tecelagem, uma cestaria e tá lá a artesã, a produtora fazendo o produto e ela conversa com o turista interage, tira foto dessa pessoa, depois ela vende esse produto. Então, são lugares que têm essa característica muito marcante, né? Comércio ambulante, né? A gente sempre fala muito assim a importância dos comerciantes ambulantes para o turismo, porque normalmente são eles que vão prestar informações, que estão ali. Vai ter uma apresentação cultural, os ambulantes estão ali muito rápido, né? Então são essas pessoas que interagem muito fortemente com os turistas. E, e eles também ajudam a criar esse ambiente de HCT, porque o HCT não é organizado, ele não é feito para ser um cenário, ele não tem uma pureza estética, né? Ele interage perfeitamente com esse ambiente, né? Eu digo estético porque, não pode pôr aqui, porque tem a fachada. Não, tá tudo certo, né? Tudo acontece de uma forma muito harmoniosa, porque tá todo mundo ali trabalhando para tornar aquele ambiente divertido, hospitaleiro, né? Que mais que eu coloquei aqui? Os prédios históricos, já comentei, né? A professora Márcia sempre fala da questão da preservação das fachadas, e muitas vezes não é para que aquele prédio histórico se torne um atrativo, mas que ele se torne um cenário. E nesse contexto, a construção histórica preservada é muito importante para a HCT, né? Então, quem puder, né, vai lembrando aí do Largo da Ordem e vendo que aquelas construções históricas a gente muitas vezes não visita lá dentro, mas elas são fundamentais para criar aquele ambiente extremamente acolhedor que a gente encontra na feira. Possibilidade de negociar, né? Então, porque são os próprios produtores muitas vezes que estão oferecendo esse produto, a gente. Ó, ó, o Leonardo falando do Paraguai. Mas também é, porque as pessoas gostam da atmosfera lá também. Não importa o tipo de produto, tá, gente? É a questão do ambiente de compra mesmo. E lá, sim, esses produtos são autênticos. Olhar exibições, né? Então, apresentações culturais, as pessoas que estão gerindo, né, na gestão mesmo desses ambientes, se preocupem em fazer sempre apresentações culturais, para que sempre a comunidade tem interesse em visitar, né? Se aquele lugar for sempre igual, a comunidade vai poucas vezes e não volta, né? Então, você quer apresentar um coral, uma banda de rock, um grupo, sei lá, você vai colocar eles lá nesse ambiente de HCT e ele vai se tornar sempre atrativo, tá bom? A importância de socializar com os amigos também, Yuxel coloca isso. São lugares onde grupos de turistas se encontram, são lugares onde turistas se relacionam com pessoas da comunidade local, é onde se faz amizades, né? Onde você vai encontrar um monte de mesinha,
né? E vai poder aí interagir com as pessoas. O browsing, que é um conceito também que o Yukuzel traz, que é a possibilidade de manusear os produtos, ter contato com esses produtos, experimentar, né? Quem nunca foi numa feirinha e tinha um chapéu engraçado, você coloca o chapéu e tira uma foto. Esse tipo de coisa é importante. Então, assim, as melhores fotos, os melhores momentos normalmente vão acontecer nesses ambientes, tá? E também a possibilidade de pagar preços reduzidos, né? Os turistas normalmente gostam de visitar esses locais porque sabem que tô lendo aqui o comentário da Alexandra, né? As mercadorias do Paraguai. Essa questão aí da questão dos produtos importados no meio das feirinhas e tudo mais, eu vou comentar mais na live da semana que vem, que eu vou falar sobre souvenir. Mas a gente também pode comentar um pouquinho sobre isso. Tem que haver, sim, uma gestão correta disso, mas também tomar muito cuidado para não haver uma seleção muito. Como é que eu posso dizer para vocês? Porque os turistas, na verdade, eles não estão muito preocupados com. Tenho medo de falar isso e parecer. Mas muito preocupados com a autenticidade. Veja bem, eles gostam de comprar produtos locais e eles gostam muito de comprar da mão dos artesãos. Isso é indiscutível. Mas vai ter algum tipo de produto que nem é do local e que vai vender muito, tá? Agora, cabe à gestão saber se aquilo não vai descaracterizar completamente as feiras. E também eu entendo que a Ali está falando, a questão de é, produtos do Paraguai, que a gente chama, são eletrônicos, produtos que realmente não tem nada a ver com o ambiente ali. E aí, talvez, ele possa ser ofertado, né? Eu acho que não tem que também ter um purismo assim tão grande, mas que tem que também ter limite. Ter o local onde ele vai poder ser vendido, né? Mas que não se torne um padrão ali daquela feira, senão ela realmente fica totalmente descaracterizada, né? Então, as pessoas estão perguntando ali, o Marco das Três Fronteiras seria um exemplo. Tem que ver se ela reúne todas essas características, né? Então, assim, pela própria característica dela de reunir três fronteiras ali, o marco, isso é uma atmosfera convidativa, hospitaleira e tudo mais. Mas tem que haver essa oportunidade mesmo de consumo, de interação, de passar muitas horas e tudo isso. A Leandra tá falando da feirinha da Argentina. Sim, ela tem tudo isso e as pessoas vão para lá. O shopping popular do centro, o shopping popular do centro, nem tanto. Ele se torna, sabe quando? Quando a prefeitura faz aqueles eventos que daí coloca tenda, e aí coloca mesinha, e aí tem artistas tocando, aí ela tem essa atmosfera, tá? E também assim, volto a dizer, sem tanto purismo, porque são produtos importados ali e tudo, mas a atmosfera daquele tipo de produto pode ser sim, mas desde que tenha essas características, né? Agora com o projeto aí da estação, cada vez mais vai ter essa característica, porque vai ter os prédios preservados, as fachadas vão ficar mais bonitas, todas restauradas, o prédio da estação, e ali vai ter mesinha, sim, a gente consegue criar essa atmosfera sim, tá? E sim, Ali, produtos com baixo preço atraem muita atenção do turista. O turista gosta de pichinche, ele gosta de sentir que fez um bom negócio. Ah, todo mundo, né? Então, esses locais propiciam isso, né? Mas aí tem o conteúdo histórico da estação, né? O nosso secretário de turismo aí comentando. Edgar, isso daí é fundamental, né? Porque é o que vai dar atmosfera, é essa paisagem histórica, cultural ao entorno. Que, como a gente comentou, né? Muitas vezes não vai, em muitas situações não vai haver a visitação naquele prédio histórico, mas ele é o cenário que vai propiciar todo esse encontro. Então, assim, resumindo, né? A paisagem histórica cultural, gastronomia, produtos locais, uma grande quantidade de varejo, né, de comércios variados aí, de lojas onde a própria população comercializa, interage. Também, isso é importante, um mix importante de espaço, ambiente, comércio e gastronomia. É isso mesmo. E aí, assim, comunidade capacitada, é importante a gente trabalhar com cursos de qualificação para que a comunidade
perceba a importância disso, a importância de ser acolhedor. É claro que cada cidade tem uma hospitalidade diferente, não dá para esperar que em algumas cidades as pessoas sejam super acolhedoras, como a gente vê em outros lugares. Você vai numa feira livre, uma feira de rua em São Paulo, é um escândalo, né? Quem já participou disso sabe. Todo mundo gritando, vem, você quer promoção? Você não vai ver isso em outros lugares, tem que se respeitar a particularidade cultural de cada lugar. Mas a hospitalidade, que é o demonstrar acolhimento, isso a gente pode treinar assim a população, né? É, então, assim, é importante a gente pensar nisso, porque quando a gente está planejando o turismo, às vezes a gente imagina o planejamento de atrativos naturais e culturais, essa estruturação, mas às vezes a gente esquece de pensar um local onde vai ter esse fervo de gente, essa mistura, né? É importante a gente pensar aonde que vai ter, onde que você vai falar para o turista, viu? De noite, vai para aquele lugar ali, para aquela feirinha, para aquela praça, porque ali vai ser um lugar onde você vai encontrar produtos para você, vai poder interagir. De fato, é um lugar onde para os turistas passarem o tempo. Por isso que quando a gente está falando de cidades turísticas, quando a gente está pensando em planejamento, às vezes dá uma agonia porque o local tem tudo, mas não tem uma experiência para o turista passar na cidade, né? Então, feirinha de artesanato é muito importante. Mas não a feirinha de artesanato sozinha. A feirinha de artesanato juntando. Oi, Felipe. A feirinha de artesanato juntando toda essa experiência. Então, por exemplo, você pega lá em Curitiba aquelas feirinhas gastronômicas, tem produtos locais, tem comida de rua, mas o HCT precisa de mais. Ele precisa dessa atmosfera histórica, ele precisa dessa movimentação aí, né? E muito importante, como eu falei já anteriormente, apresentações, que isso seja muito dinâmico. Tá bom, gente? Essa live eu não planejei fazer muito longa, porque eu sei que 10 horas da manhã todo mundo tem atividade, mas eu queria trazer um conteúdo que auxiliasse aí vocês a pensar o consumo do turismo. Mas terminando a live aí, eu já posto para vocês o link desse artigo que eu usei, tá bom? Que daí quem tiver interesse pode pesquisar também. Eu vou incluir a Paulina, que é a nossa monitora, e ela vai trazer alguma pergunta, se alguém fez, alguma coisa que passou batido. Deixa eu só ver se eu sei fazer isso, né, gente? Porque é a primeira vez que eu faço uma live. Deixa eu ver aqui, cadê a Paulina? Será que tá certo, gente? Que vergonha fazer isso, peraí. Paulina do céu, cadê você? Peraí. Peraí. Cadê a Paulina? Entra aí, Paulina. Oi, Bom dia. bom dia. Obrigada, Paulina, por estar me ajudando. A Paulina que criou o perfil do Instagram para mim, que está fazendo a divulgação. A Paulina que é mais jovem. Tem perguntas aí, Paulina? Então, o povo interagiu bastante, porém eu vou te fazer uma pergunta. O conceito de habitat de compras turísticas pode ser aplicado em Ponta Grossa? Pode. Pode, como a gente estava comentando, Ponta Grossa tem uma série de locais onde poderia acontecer esse HCT, né? Um desses lugares é ali perto da estação, que ele está se conformando para isso, né? A gente está vendo isso naturalmente acontecer, só precisa aí de um empurrão para se tornar. Precisa de uma feirinha, precisa ter algo mais periódico mesmo. Por exemplo, todo domingo tem que ter, para que o próprio mercado, hotelaria, gastronomia, esse pessoal possa indicar para o turista que certeza que nesse dia vai ter periodicamente. E outro local que eu acho que está surgindo é ali na Praça da Catedral, né? Tem muita gente assistindo aí, meus colegas que fizeram o curso de turismo e já estão morando em outros estados, até em outros países que eu estou vendo aqui. Ponta Grossa mudou muito de uns anos para cá, né? E a Praça da Catedral, que era o local onde não acontecia muitos eventos, hoje a gente está vendo ali bares, restaurantes, já colocando aquelas estruturas ali, daqui a pouco vai ter feirinha, a gente está vendo que isso vai acontecer. Então, e eu acho que isso para Ponta Grossa é fundamental.
A gente precisa de um lugar onde a gente possa falar para o turista. Você quer passear de tarde? Vá lá para a Praça da Catedral, para a Feirinha da Estação. Eu acho que tem muito potencial, sim. Acho que não tem mais perguntas, né, Paulina? Não. Eu acho que os comentários que estavam aí eu já respondi. Uhum. Pessoal, obrigada. Antes de terminar, não esqueçam de fazer inscrição, quem quiser carga horária. Tá aberto ainda, tá bom? O passarinho me contou que tá aberto ainda até o final do dia hoje essa inscrição, tá bom? Para nós não muda nada, tá tudo certo, mas é que eu acho que é importante para quem não fez inscrição aproveitar para ganhar essa carga horária, né? Que é a carga horária extracurricular. Tá bom? E os meus amigos da velha guarda aí que estão assistindo, muito obrigada, gostei bastante. Até semana que vem, quando a gente vai falar sobre souvenir. Tá bom, pessoal? Obrigada. Prof, Oi. daí eu avisar que a live vai ficar salva no IGTV também. Vai ficar salva no GTV, eu não posso esquecer de fazer isso. Tá bom? Vai ficar salva quem quiser assistir. Obrigada, Di. Obrigada pela divulgação também. Um abraço para vocês. Bom dia. Tchau. Tchau.